Bom, nós temos aí algum tempo para discorrer sobre este assunto, que é muito vasto, e eu vou tentar sintetizá-lo o máximo possível. Eu vou começar falando sobre o que a doutrina espírita, em seus princípios fundamentais, estabeleceu com o trabalho do professor Rivail, que tem o pseudônimo de Allan Kardec, e realizou na França do século XIX o que nós chamamos de codificação dos princípios básicos dos livros fundamentais da doutrina espírita, começando pela exposição da filosofia espírita no Livro dos Espíritos, da ciência espírita, que é a compreensão do fenômeno da mediunidade, e da religião espírita, colocando nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o nosso guia e modelo máximo para o planeta Terra. Depois ele vai ainda publicar O Céu e o Inferno, falando sobre as consequências dos nossos atos na vida após a morte, e depois o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, onde a questão da profecia vai ser, pela primeira vez, analisada em profundidade por Allan Kardec, recebendo as instruções dos espíritos e as sistematizando de uma forma clara e objetiva. Ele próprio vai desenvolver uma teoria, no capítulo 16, sobre a profecia, que ele chama de teoria da presciência, em que ele expõe as condições ou as pré-condições necessárias para que os homens, encarnados ou desencarnados, os espíritos fora da matéria mais densa, tenham condições de visualizar ou tenham condições de conhecer o futuro. E fica muito claro para nós que ele estabelece o seguinte, estabelece que, para isso ocorrer, este espírito, seja desencarnado ou encarnado na Terra, necessariamente precisa estar muito desmaterializado dos desejos terrestres, desfocalizado da matéria, ou por outra, suficientemente espiritualizados para poder penetrar esses segredos. E ele termina sua obra no último capítulo, que é o capítulo 18, Final dos Tempos, os tempos são chegados, justamente falando sobre esse período que já naquela ocasião, segundo ele, havia começado há um século, que ele chamou de período de transição planetária. E mostrando para nós que, pelo ensino dos espíritos, assim como nós, seres humanos ou espíritos imortais que somos, nós evoluímos através de uma rede de reencarnações, chamada de pluralidade das vidas sucessivas, através da qual nós vamos adquirindo mais consciência, mais cultura, mais intelecto e também mais amor. Assim como nós individualmente progredimos, os planetas que abrigam as suas respectivas humanidades também progridem. E mostra-nos Allan Kardec que há determinados períodos de tempo em que um determinado ciclo evolutivo se encerra e, ao mesmo tempo, inicia-se um novo ciclo de progresso. Só que essa transição de um ciclo para outro não se dá de imediato. Ela precisa de algum tempo em que a humanidade, no caso nosso, a humanidade terrestre, está deixando de ser um mundo de expiação e de provas, abrigando espíritos devedores, espíritos falidos,
espíritos desviados do roteiro, vamos dizer assim, mais correto, e está passando a ser, e vai passar a ser, a partir de meados deste século XXI, um planeta considerado em regeneração, onde a maioria dos seus habitantes estará mais voltada para a verdade, para a fraternidade, para a justiça e para a espiritualidade. Então, a transição planetária é um momento de mudança de paradigma. Nós estamos na Terra deixando o paradigma materialista, que não considera nada além da matéria, mais grosseira. Nós estamos deixando o paradigma também do isolacionismo terráqueo, porque nós vamos compreender, segundo Chico Xavier mesmo disse, há 51 anos atrás, no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus e que por isso mesmo precisamos nos integrar a essas outras sociedades extraterrestres que estão nos esperando justamente nesse degrau evolutivo para que nos sintonizemos com elas. Então, quando Allan Kardec faz toda essa exposição no século XIX, nós podemos dizer, estudando a obra dele mais profundamente, que ele nos deixa 14 princípios fundamentais. Um dos princípios fundamentais é a evolução do espírito. Então, o nosso espírito, ele é imortal e ele vai vivenciar inúmeras vivências, não somente aqui na Terra, mas em outros planetas também. Vivências encarnadas e vivências em outros planos existenciais. E então, um dos princípios básicos é a evolução do espírito. Um dos princípios fundamentais também é a pluralidade dos mundos habitados. Então, já em 1857, quando ele lança o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril, ele já toca claramente na existência de outras civilizações extraterrestres diferentes da civilização terrestre. E então, nós vamos ver também nas abordagens que ele faz na Revista Espírita, por exemplo, nós vamos ver nas correspondências que ele troca e nos comentários que ele coloca nos seus livros, que a questão da existência dessas civilizações extraterrestres é uma questão primordial, porque vamos entender também que a vida ela está em toda parte e ela vai se materializar nos mundos diversos de acordo com a matéria que ele chama de fluido cósmico universal próprio de cada mundo, e não necessariamente que ela é igual em toda parte, né? Ou seja, a vida em outros planetas, ela obviamente não será igual à vida terrestre, porque a vida terrestre está sujeita a determinadas condições da matéria, de pressão, condições atmosféricas, de temperatura, de própria organização da vida própria terrestre, que pode nos diferenciar das condições materiais de outros mundos. A obra de Chico Xavier é sensacional porque ela aprofunda este assunto. Então eu vou citar aqui 2 livros fundamentais para nós compreendermos isso. O primeiro é o livro de Emmanuel, que é seu guia espiritual mais importante,
muitos chamam de Emmanuel também, que se chama A Caminho da Luz, onde, em alguns quase 30 capítulos, o Espírito Emmanuel vai nos explicar a formação da Terra, que ele inclusive revela que foi presidida por Jesus há 4 bilhões e 500 milhões de anos, por isso Jesus é considerado nosso irmão maior, né? Porque ele já era um ser perfeito, já era um ser que tinha alcançado uma evolução plena em sintonia com o Pai Criador, considerado como co-criador em plano maior. E ele estava justamente há 4 bilhões e 500 milhões de anos formando a Terra, já colocando nas suas previsões todo o processo evolutivo, não somente da raça humana, mas de todas as raças que aqui viveram e que aqui ainda vivem, de todos os animais, de todas as plantas, de todos os seres vivos. E aí ele vai mostrar a evolução do planeta e o futuro do planeta, na direção de um mundo mais feliz, mais fraterno, mais justo, onde nós, segundo as previsões dele, vamos viver a mensagem de fraternidade e de amor do Evangelho na sua plenitude aqui mesmo na Terra. Não é o momento atual ainda, porque para isso, para chegarmos lá, a Terra tem que se transformar num mundo considerado feliz ou num mundo considerado perfeito, que é outra transição depois da regeneração. Nós ainda estamos na condição daquele adolescente que está saindo da juventude, está saindo da sua adolescência, né? E está entrando numa juventude mais responsável. Então, nós ainda vamos enfrentar muita coisa na regeneração. Chico Xavier dizia para mim que a regeneração que começa agora em meados do século XXI vai durar 7.000 anos, 70 séculos, até que todos nós na Terra tenhamos condições de dizer no íntimo de nós mesmos que nós superamos todos os nossos defeitos, todas as nossas vicissitudes, nossos vícios, nossas ignorâncias, e atingimos uma condição de sabedoria e de amor. Então, esse processo é um processo dinâmico, ele não é estático. No livro, o livro seguinte que eu vou indicar é belíssimo também, que é o livro escrito por um grande cientista brasileiro, que é Carlos Chagas, e que utilizou um pseudônimo de André Luiz para escrever por Chico Xavier, e é o livro Evolução em Dois Mundos, em que o André Luiz vai nos explicar, por exemplo, não somente a formação da Terra, mas a formação do universo. Ele vai falar, por exemplo, na formação das galáxias, das nebulosas. Ele vai falar em impérios estelares. Ele vai falar em consciências cósmicas, cujos mundos que existem na imensidade, não somente na nossa Via Láctea, mas em outras galáxias, superam em tamanha beleza, em tamanha profundidade os conhecimentos humanos, que todas as conquistas terrestres, perante eles, seriam apenas uma sombra, apenas uma areia, diante de tanta magnificência e de tanta beleza. E que esses impérios estelares, construídos pelos o que ele chama de co-criadores em plano maior, e ele chama nós humanos de co-criadores em plano menor. Nós, por exemplo, co-criamos corpos, não é? Quando nos casamos, criamos os corpos dos nossos filhos, mas só os corpos. Nós co-criamos
literatura, nós cocriamos arquitetura, cidades, engenharia, nós cocriamos em plano menor, um plano restrito à nossa vivência terrestre. Agora estamos, vamos dizer assim, saindo da Terra um pouco, né? Mandando naves aqui, mandando naves ali, construindo telescópios gigantescos e cada vez mais precisos que já estão em órbita, já curiosos com o que nos rodeia. Mas ainda assim são os primeiros passos em direção a essa integração cósmica.